Arquétipo do arcano: o diabo e a letra Samek. O diabo igual à soberania e harmonia de uma base firme e espiritual pelo viés da exteriorização do desígnio primeiro. A soberania de normas morais concretas sob poder fundamental digeridas pela espiritualidade. O Sol atuando através de Sagitário sobre a Lua pelas vias de Sagitário. Taiferet, o depositário, a nível de consciência, das vibrações emanadas do real ser, as quais serão convertidos em força de vontade atuando através de Sagitário sobre Exode, por onde são aportadas as imagens rumo à cristalização. Vo, do mundo de Bria atuando através de Sagitário sobre o Vo, do mundo de Yetzira, ar da água. Atuando através de Sagitário sobre o ar do ar. O caminho 25 é a inteligência da prova ou tentação, assim denominado por ser a primeira tentação pela qual o Criador prova todas as pessoas virtuosas. Trata-se do caminho que une a vontade de Taiferet à imaginação de Yeshod, de modo que a imaginação utilize os poderes da vontade para materializar as virtudes espirituais. Aqui as funções masculino e feminino são unidas, diferentemente do que acontece no caminho 31, onde estas funções são separadas por Hod Malkut para que haja a divisão dos sexos na Terra e se apresentem organismos perfeitamente diferenciados, e Yeshod, por estar mais próximo das realidades físicas, centro de gravidade mais forte, submeter a Taiferet e utilizará suas energias para realizar seu programa utilizando seus poderes de imaginação, que procurará submeter a vontade a seu serviço, se aproveitando de que em Taiferet se encontram concentradas as essências de todas as demais Sefirot, de modo que incorpora as energias de cada centro de vida que serão materializados para servir aos interesses de Malkut, esta inversão que deverá ser trabalhada. Cabe expressar ainda que Yeshod representa a polaridade sexual feminina, que está ligada à matéria, e, portanto, à abundância material, seus ideais e gozos terrenal, o que nos remete ao texto yetziratico quando trata da prova da tentação. Por isto é importante que o caminho 31 funcione corretamente, separando a vontade e a imaginação, ou que ainda a primeira, que está mais acima, absorva a segunda mais abaixo. A nível humano trata da resistência da tentação que a mulher exerce sobre o homem, posto que Taiferet é o homem e Yeshod a mulher. Nos indivíduos do sexo feminino consiste em submeter o homem transformando-o em um fantoche. Nos indivíduos do sexo masculino, a tentação refere-se a escravizar uma mulher no sentido figurado, ou seja, escravizar o material, os prazeres da terra. De outro modo, em Yeshod se encontra o véu de Kishef, o arco-íris de cores astrais que se estende como um halo por trás de Yeshod, de onde é lançada a flecha que segue o caminho da iluminação pela coluna central da árvore até Keder. É o caminho do místico que difere do caminho do ocultista por ser rápido, direto e livre do perigo das tentações da força desequilibradora que se encontra nos outros pilares. Contudo, segundo John Fortune, o caminho místico não confere nenhum poder mágico, salvo os do sacrifício em Taiferet e os do psiquismo em Yeshod. De outro lado, o caminho da iniciação, que segue as espirais da serpente da sabedoria na árvore, os 32 caminhos, passando por todos os perigos, concede poderes mágicos relativos aos caminhos. Este caminho sugere o abandono da personalidade com seus egos e segue em busca da identidade crística, aquela que se comunica com seu real ser, com a unidade, e exige o abandono e a aparente segurança que dispõe os mundos inferiores. Esta prova, do caminho 25, também é conhecida como a prova da viagem de travessia ou tentação do deserto, já que necessita da fé e da coragem para ser empreendida e nos lembra a tentação sofrida pelo Salvador no deserto. As três vias que promovem a ligação do mundo de Yetzira a Taiferet, ou seja, os caminhos 24, 25 e 26 promovem as experiências conhecido como a noite escura da alma, que aqui parte do véu de Kishef, e representa uma ausência longa e profunda da luz e da esperança, uma noite escura em que a pessoa se sente profundamente sozinha, desconectada do mundo e de Deus, um verdadeiro estado depressivo, nada do que saiba ou tenha pode ajudar, até que um dia a pessoa é preenchida por uma luz e o coração recupera sua paz. Então o iniciado deixa para trás a vida e o mundo que vivia anteriormente em razão
De uma mudança interior, passa a ver tudo de modo mais objetivo sem as ilusões do tempo e do espaço com seus percalços, sua moral, suas posses, etc. Passa a seguir esta luz interior que o inundou. Nesta noite escura da alma não se deve permitir ser enganado pelas visões astrais de Exode que embaralham os reflexos e envia de forma desordenada as várias imagens que representam acontecimentos em situações diferentes ao indivíduo, confundindo-o e fazendo passar informações equivocadas, nem pelas paixões de Netiza, ou ainda se deixar confundir pelas variações mentais de Rod, mas deve ser objetivo como lembra o arco e a flecha atribuído ao signo de Sagitário, deve lembrar que o propósito aqui é a união e conscientização com a consciência crística. Letra Samek. Samek é a 15ª letra, força é uma letra simples, na tabela das letras hebraicas. Samek, 60, se situa à esquerda do Vot 6 que esboçava a criação do desejo. Aqui o desejo é interiorizado e recriado, transformado na imaginação, eis que se encontra no seu segundo ciclo sefirótico, na escala que vai de 10 a 18 bem. Como é o Ri da sequência Vossamek 15 igual a 1 mais 5 igual a 6. A letra força Samek expressa hieroglificamente as mesmas ideias de Zain 7, cujo hieróglifo é uma flecha que atira para todos os lados, contudo aqui a flecha está em movimento circular, o que traduz a ideia de que qualquer objeto que realize o mesmo movimento terá como representativo a Samek. Ademais traduz ainda a ideia do limite imposto pelo círculo traçado que tanto pode ser uma delimitação relativa à fatalidade ou destino quanto à vontade de um operador em seu domínio sobre este destino. Os anéis, a serpente que morde a própria cauda também são símbolos que traduzem estes limites dentro de um loop eterno ou daquele que se alimenta de sua própria substância, o relógio que a cada movimento da corda em si mesmo, o solve et coagula. Imagem do arcano. No fundo da figura aparecem um turbilhão de cores escuras ligadas ao chumbo. No meio vemos a figura de Baphomet sentado sobre um cubo e abaixo uma esfera que indica o domínio da matéria sobre o espírito. A cabeça, chifres, orelhas e barbicha formam um pentagrama involutivo, embora em sua testa esteja desenhado o pentagrama positivo, o que denota que a figura é um símbolo de luz. Entre os chifres observamos uma tocha com 3 chamas que se fundem em uma e representam a luz mágica do equilíbrio universal elevada acima da matéria, embora esteja presa a esta. Possui um corpo feminino que é coberto por escamas que representam a matéria e a humanidade. O olhar é tenso, exprimindo o horror ao erro. Nas costas há 2 asas grandes. No braço direito masculino que aponta para cima, lua crescente branca de Chesed, hemisfério norte, está escrito Solvei. No esquerdo feminino que aponta para baixo, lua minguante negra de Gebura, hemisfério sul, lê-se Coagule. Refere-se ao trabalho na 9ª esfera e o equilíbrio entre justiça e misericórdia. As pernas cruzadas são caprinas e apoiam-se sobre a esfera. Da virilha se eleva o caduceu de Mercúrio. Com os 3 cordões, Ida, Pingala e Sushuma, representam a vida eterna conseguido pelas vias do grande arcano, os órgãos sexuais. Lúcifer refere-se à potência sexual, são os próprios instintos sexuais, é uma parte de nós mesmos, o fogo que renova a nossa natureza animal simbolizada pelo bode de Mendes. Trata-se, portanto, do agente mágico que solve durante o Sahaya Maituna para depois coagular-se nos mundos superiores, dando origem aos corpos existenciais. Tudo que solve em baixo para coagular-se em cima refere-se a Lúcifer em seu caminho positivo. Em contrapartida, quando as energias do alto se cristalizam embaixo, nos mundos abismais, nas esferas inferiores de nosso subconsciente, nos deparamos com o seu aspecto negativo. Trata-se, portanto, do agente seminal que renova a natureza pelo fogo Inri, Ignis Natura Renovatur integram, o fogo renova a natureza incessantemente. Mas a renovação preceda da morte do velho e nesses renascor integer, da morte renascemos intactos e puros. Por isto Lúcifer é chamado o fazedor de luz. É também nosso treinador psicológico na escola da vida.
Aquele que domina seus instintos é semelhante ao que cavalga o corcel, o unicórnio, e as energias, retidas, acumuladas são portadoras de infinitos poderes. Nosso real ser tem a função de matar o dragão, que difere do dragão da sabedoria, Pai, Filho e Espírito Santo, e sair vitorioso de todas as tentações, provas postas por Lúcifer, vencer o ego animal a fim de que possa se manifestar o ser espiritual. Neste sentido, o Cristo é representado pelo Sol e o dragão por Lúcifer. Outras simbologias semelhantes a esta batalha referem-se a Quetzalcoatl e Xolotl, Apolo e Python, Krishna e Kalia, Osíris e Typhon, Michael e o dragão vermelho, São Jorge e o dragão. Em frente a Baphomet estão postadas duas figuras, uma masculina e outra feminina. À direita, um homem nu está atado pelo pescoço à cintura da figura feminina que está ao lado esquerdo. Em outras cartas, ambos estão presos à pedra cúbica, matéria. Se colocarmos o mago, arcano 1, ao lado do diabo, arcano 15, poderemos observar que seus braços estão colocados de maneira opostas. Assim, enquanto o mago imita a letra Aleph com o braço esquerdo apontando para o céu e o direito para a terra, aqui a posição se inverte e Baphomet aponta o braço direito para o alto e o esquerdo para a terra. De outro modo, enquanto o mago utiliza a varinha mágica para o alto, na figura do diabo nos damos conta da presença de uma tocha acesa no alto de sua cabeça, do diabo. Outra semelhança ocorre em relação ao arcano 6, o enamorado, decomposição do 15. 15 igual a 1 mais 5 igual a 6, onde também se encontram as duas mulheres. Além do mais, há ainda semelhança com o arcano 12, o enforcado, representado pelos dois postes que sustentam a forca, contudo a força espiritual. Do 3. 12 igual a 1 mais 2 igual a 3, se converte aqui na força destruidora, o cetro de Vênus Urania se converteu na tocha do diabo e nas asas dos anjos do mal. E o que vem a ser o diabo? Segundo Eliphas Levi, é o grande agente mágico empregado para o mal por uma vontade perversa. Horas, o grande agente mágico é a luz astral que podem ser evocados pela razão ou pela loucura. Levi afirma ainda que a goecia e a demonomancia são formas de magia negra que levam à loucura e que o diabo é uma força posta, por um tempo, a serviço do erro. Portanto, não se trata de uma entidade com consciência ou inteligência, mas um uso equivocado das forças da natureza à disposição e que todos nós temos condições de pô-la em atividade com um pouco de prática. Qualquer beata atua com o agente mágico sem o saber. Há um brocardo que afirma: o diabo é Deus ao contrário. Esta entidade pode ser criada como se cria uma egrégora, mas não tem existência própria e depende de seus adoradores para continuar existindo. No tarô egípcio, nas águas da vida nos damos conta de uma representação referente a Gebura. No meio da carta, Typhon Baphomet se mostra sustentando em sua mão esquerda o bastão de poder e na sua mão direita uma serpente que se eleva. Como no bode de Mendes, a mão direita é masculina e a esquerda feminina. Os seus seios indicam a condição de andrógino, não homossexual. Sua cara está disforme para representar os erros ou pecados. O diabo, Typhon, 7, em seu aspecto negativo, a mente sem espiritualidade, aqui é visto como o treinador psicológico no caminho de superar os erros e, portanto, como um sinônimo do Lúcifer particular de cada um, aquele que faz a luz impondo as trevas, pois quanto mais espessas são as trevas, mais presente e brilhosa se mostra a luz. Então o trabalho consiste em branquear o diabo, branquear o latão. Satã representa o eu, o ego pluralizado que precisa ser dissolvido. Em algumas cartas os cornos terminam em 6 pontas, o que nos remete ao arcano 6. Novamente refere-se às energias sexuais, o véu de Ísis, ou seja, o véu adâmico sexual que precisa ser rasgado. O Éden é o próprio sexo, representação máxima da luz astral que precisam ser transmutadas, e daí os termos solve e coagula, na qual é indicada a famosa fórmula de Einstein: matéria se transforma em energia e vice-versa. O arcano 15 significa o trabalho com o demônio por meio do falo Osíris e do útero Ísis, dos quais se apoderou Satã o 7 com sua paixão animal. O alquimista deve, pois, roubar o fogo do diabo para que resplandeça a estrela de 5 pontas.
O termo Bafometo dos Templários possui um acrônimo que deve ser lido no modo inverso, tem o HPAB, Templi Hominum Hominum Pacis Abbas. E significa, Pai do Templo, Paz Universal dos Homens. No mundo de Assia existem um infindável número de entidades negras que usam a luz astral de forma abusiva. Os piores magos negros habitam no mundo mental e causam todo tipo de confusão, tornando o duvidoso como certo e causando delírio na mente das pessoas. Em caso de ataques de magia negra ou para limpar os ambientes, podemos utilizar as conjurações dos 4 elementos e a dos 7 anjos. Pode-se utilizar a espada para tanto, mas não a tendo. Cruze os braços sobre o peito, o direito sobre o esquerdo formando o pentagrama e proceda. A conjuração. Samek 15 igual a 1 mais 5 igual a 6 relaciona-se com a Sefira Taiferet em seu segundo ciclo. Assim, podemos constatar também a presença de Taiferet em Samek por ser a sexta letra do segundo ciclo, que vai de 10 a 18. Taiferet é representado na árvore pelo signo de Peixes, o que se traduz em um exteriorizador das experiências ligadas ao elemento água, que pode manifestar-se em sentimentos com alguma carga mental e carregado de renúncias para que a obra possa se realizar. Eis que é o portador de provas e sacrifícios. A plenitude material de não termina por aqui, porque o objetivo é alcançar as coisas espirituais, acumular experiências com vistas à perfeição, de modo que a luz encoberta na matéria se externa em Samek no intuito de compreender todas as coisas, e neste sentido tudo se movimenta. Começa-se a duvidar de tudo e a fazer análises microscópicas na intenção de desvendar a verdade que está mais além da matéria. Então Samek se alimenta de Taiferet e dele herda a luz que permite desvelar os mistérios da natureza com a vontade que lhe permite perseverar. Axioma transcendente: tornaram-me guarda de vinhas, e a vinha que era minha, essa não a guardei. 6 horas de Apolônio. Aqui é necessário manter-nos imóveis, serenos, por causa do temor. Isto significa a terrível prova do guardião do umbral, ante o qual se necessita de muito valor para vencê-lo. O iniciado fica exposto à dupla corrente fluídica, de modo que é preciso mérito para não ser arrebatado pela corrente descendente e ser exposto à loucura, à magia negra, etc. Quando o diabo aparece no jogo da vida, significa que uma força de grande potência está entrando em campo no intuito de induzir o abandono dos valores materiais, do conhecimento intelectual, prestígios, etc., a fim de plantar uma nova realidade e assim, poder anunciar novos descobrimentos, descoberta de segredos, mistérios, vozes, visões, fenômenos que darão novos rumos à existência e à forma de ver o universo. Significa ainda que a pessoa está encadeada a compromissos e valores materiais, karmas que precisam ser pagos antes de se prosseguir para a próxima etapa. Palavras-chave que definem o arquétipo: ação mágica, magnetismo, dons milagreiros, poder oculto, influências misteriosas. Proteção contra forças obscuras, paixões, afetos nocivos, seduções, tentações, impulso emocional, atração sexual, controvérsias, fatalidades que levam à prosperidade, enfermidades hereditárias, complicação na saúde, busca em todas as direções, domínio material.